Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, jornalista analista de futebol. Hoje vou falar aqui sobre o duelo entre Brasil e Uruguai, jogo pela quartas de final da Copa América, né? O Brasil classificou em segundo no grupo e vai pegar o Uruguai que classificou em primeiro no grupo dele. E acho que pela primeira vez em muito tempo o Brasil não é favorito diante do Uruguai. Se a gente for lembrar pela história e principais competições, acho que assim, é difícil lembrar alguma vez que o Brasil não seja favorito diante do Uruguai, por mais que o Uruguai seja um país com uma tradição muito grande de futebol, né? Mas talvez desde a época que o Uruguai foi campeão olímpico, que é 1924, 1928, quando era a melhor seleção do mundo, até por isso virou a Celeste Olímpica, né? Na época que nem existia a Copa do Mundo, tanto que ganhou a primeira Copa de 30 e depois vai ganhar a Copa no Brasil. Só que naquele ano 50, né, que eles ganharam a Copa do Brasil, eles não eram os favoritos, era o Brasil. Isso aconteceu muito durante vários períodos e normalmente o Uruguai não era o favorito e quando ganhava, não vou dizer que era uma zebra, mas ele ganhava não sendo o favorito. Dessa vez inverteu. E por que que inverteu? Porque o Uruguai vive uma fase muito boa, tem depois da Copa do Mundo, foi uma Copa não tão boa, mas tem uma renovação, né? Uma seleção que tem vários jogadores jovens que estão jogando muito bem e tem um técnico muito bom, né? O Marcelo Bielsa é um técnico muito bom em seleção. Ele foi muito bem no Chile e na Argentina já. Na Argentina ele bate o recorde de pontos numa eliminatória. No Chile ele começa a dar uma cara naquele time que depois o São Paulo vai organizar de vez e vai ser campeão. E agora ele está indo muito bem, a seleção é a segunda colocada nas eliminatórias e já ganhou do Brasil e da Argentina. Duas vezes de 2-0 do Brasil no Uruguai e da Argentina lá em Buenos Aires, né? Então é uma seleção que está cada vez melhor, está cada vez mais bem encaixada e tem uma geração muito boa. Você pensando em jovens, você tem, com menos de 24 anos, você tem o Fede Valverde, você tem o Ronald, o Darwin, o Ugarte, o Pelistri, todos eles têm menos de 24 anos e estão jogando muito bem. E ainda tem o Álvaro Rodrigues, que tem 18 anos, que joga no Real Madrid. Então, esse jogador não é que ele joga, né? Ele faz parte do Real Madrid, né? Da base, né? E tá chegando também. Então tem uma geração muito boa, nova. Mas o principal nem é essa geração. Por mais que a geração seja boa, acho que a do Brasil ainda é melhor. Só que o problema, no caso do Brasil, é que o Brasil não está conseguindo aproveitar a geração que ele tem, enquanto o Uruguai sim está aproveitando muito e está, em alguns casos, até tirando mais de jogadores que não necessariamente jogariam tanto se não fosse um time equilibrado. Porque é um time muito equilibrado, que sabe muito o que tem que fazer. Vou colocar aí os 11 jogadores que mais têm jogado, né, que deve ser o time que deve enfrentar o Brasil, que tem o Sérgio Rocher, que o pessoal conhece por jogar no Internacional, o Nandes, o Ronald Araújo, Matheus Oliveira, Matias Vinha, Ugarte, Valverde, Pelistri, De La Cruz, Maximiliano Araújo e o Davi Nunes. Desses jogadores, assim, os mais conhecidos são o Davi Nunes por jogar no Liverpool e o Valverde por jogar no Real Madrid. E depois tem jogadores que jogam no Brasil, né? O Vinha que joga no Flamengo, o De La Cruz que também joga no Flamengo, o Vinha também joga no Palmeiras e o Ronald Araújo que também joga no Barcelona, né? Então, é um time que tem um plantel muito bom, mas que funciona muito bem como equipe. Que é uma equipe que cria muitas chances, tem muito volume de jogo, muitos jogadores dentro da área, numa jogada ofensiva, que gosta de ter a posse de bola. Bielsa é um desses técnicos que gosta de posse de bola, que usa jogo de posição. Tanto que o Guardiola foi buscar lá no passado conversar com ele, entender um pouco das ideias dele como treinador para aplicar isso nas equipes dele, então ele é um técnico de posse de bola. É um time que gosta de dar muitos passes, mas tem uma diferença significativa, eu acho, que dos times do Bielsa. Esse time dá muito mais passe vertical do que os outros times dele costumavam dar de passes. Tanto que acerta 80% dos passes, o que não é uma estatística tão grande, mas é porque é um time que arrisca muito passe ofensivo. Tanto que, se você for olhar no campeonato, o time marcou 9 gols. E só um deles foi com ataque posicional, com o time adversário inteiro posicionado na defesa e ele saindo com a fase de construção até chegar na criação e finalização da jogada, do começo ao fim. Metade dos outros gols, né, os outros 8 gols, foram de bola parada. Importante o De La Cruz e o Arrascaeta nessas jogadas. Os dois são muito bons. O De La Cruz é o titular, mas o Arrascaeta entra e joga para fazer a mesma função dele. Também é muito bom. E os outros 4 gols foram de transição. Então é um time que gosta de marcar alto, de forma muito agressiva, para roubar bem a bola. E depois disso faz uma transição e marca um gol. E tem feito muito isso, isso tem funcionado muito bem. Porque você tem dois pontas muito velozes, tanto o Maxi quanto o Pelistri são muito rápidos.
Você tem o Darwin Núñez, que também é rápido e também tem um bom passe, uma boa movimentação, ele briga muito bem pela bola ali naquele setor, ele sabe correr muito bem nos espaços. E o De La Cruz, que tem um passe absurdo, assim, o gol que ele... um passe que ele dá pro gol do Maximiliano contra a Bolívia é um passe muito perfeito, assim, então, de uma jogada recuperada de bola no ataque. Então você tem o Valverde, que é muito bom para recuperar a bola, o De La Cruz também. Talvez não seja o principal, mas ele sabe fazer bem isso, apesar de ser um jogador mais com características de 10. Então todo mundo ali sabe fazer muito bem isso e consegue roubar muita bola no ataque. Porque é um time que tem muito essa capacidade de marcar alto, só que ele marca por encaixes individuais, né? Não é toda marcação alta que é feita assim, mas as do time do Bielsa são. E elas funcionam muito bem, porque o adversário fica meio que sem opção de passe, acaba perdendo a bola e contra-ataca, né? Então, o Brasil, se for jogar contra o Uruguai e quiser levar vantagem sobre essa marcação, ele vai ter que se movimentar muito. Porque o que acontece? Como ele faz marcação individual, em alguns momentos, né, ele faz marcação no campo inteiro, mais no campo de ataque e menos na defesa. A defesa às vezes fica um jogador na sobra. Mas quando você está no campo de defesa e você tem marcação individual, trocar de posição, fazer jogadores de trás avançarem para frente, pode ser muito importante para você criar dúvidas na marcação e fazer o jogador de ataque arrastar um zagueiro e abrir algum espaço. Se você olhar nessa imagem aqui, você tem um zagueiro bem próximo do atacante dos Estados Unidos, o lateral aqui próximo de outro atacante e um espaço bem grande aqui no meio. Então você abre um espaço para esse jogador de trás poder correr por esse espaço e criar uma chance. E o Brasil tem bons jogadores para fazer isso, ele pode fazer bem isso. A gente ainda não sabe qual vai ser o esquema que o Dorival vai usar. O Brasil não tem o Vinícius Júnior, então fica a dúvida de quem ele vai usar. Eu apostaria e gostaria muito de ver o Rodrigo pela esquerda com o Endrick de 9, para eles poderem fazer essas movimentações. Mas eu acredito que ele vai colocar ou o Martinelli ou o Savinho no time. Se ele colocar o Savinho, eu não sei porque que ele fez isso no último jogo, mas ele vai fazer igual ele fez no último jogo, trazendo o Rafinha para a esquerda e o Savinho na direita. E eu digo que eu não sei, porque a posição que o Rafinha mais gosta de jogar é como ponta direita e o Savinho é como ponta esquerda. E ele está fazendo invertido. E o Savinho até joga mais de ponta esquerda no Girona. Por mais que no caso do Rafinha seja o contrário, ele joga mais de ponta esquerda nesse fim de temporada do que do lado direito. Mas eu gostaria de ver o Endrick ali por causa dessas movimentações, acho que pode funcionar muito bem. E o Brasil, de qualquer forma, seja quem jogar, vai ter que fazer isso. E o Dorival até é um técnico que gosta disso. Ele não faz, às vezes, um ataque tão posicional, ele gosta de ter movimentações, isso pode acabar acontecendo durante o jogo. Pode ser importante para o Brasil fazer esse tipo de circulação de jogadores no ataque, pode acabar complicando um pouco a vida do Uruguai. E o Uruguai também tem uma outra questão, que se você olhar essa linha aqui de passes, você vê que o Ronald Araújo é um jogador que toca muito na bola, tanto ele quanto o outro zagueiro. O Oliveira, que é o zagueiro pelo lado esquerdo, ele é melhor de passe, o Araújo é pior de passe. Daí eu vejo duas opções. Uma, você pode acionar o gatilho de pressão assim que o Ronald Araújo receber a bola. Acionar gatilho de pressão é, por exemplo, quando ele receber a bola, você aciona o time para pressionar e subir a marcação para roubar a bola. Né? Isso é muito usado no futebol, às vezes para marcar lateral. Às vezes quando a bola sai pelo lado você aciona o gatilho de pressão, às vezes quando a bola vai para trás ou para o goleiro você aciona esse gatilho de pressão. Então é uma opção. Outra opção, até porque o Ronaldo não é o melhor jogador na troca de passes, é fazer exatamente isso. Deixar ele ficar com o passe e marcar as outras opções de passe. Foi o que, por exemplo, o PSG fez quando jogou contra o Barcelona. Então acaba sendo uma opção. Eu acho que o Brasil pensar o que ele acha melhor para fazer nisso. Porque eu acho que se o Brasil jogar igual ele jogou contra a Colômbia, marcando só metade do campo e esperando o adversário para contra-atacar, eu não sei se é uma boa alternativa, porque vai fazer o Uruguai ter muita posse de bola e por mais que ele só tenha marcado um gol com um ataque posicional, ele pode realmente ter muita posse de bola e acabar criando chances ou sofrer uma falta e fazer um gol de bola parada. Então eu acho que não é uma boa estratégia. Acho que o Brasil tem que pressionar
Até porque o único gol que o Uruguai tomou até aqui na competição, ele tomou do Panamá e foi perdendo a bola no campo de defesa e depois tomando um contra-ataque. Então acho que pode ser uma boa estratégia escolher o melhor jeito de pressionar, e foi isso que o Brasil fez contra os Estados Unidos, quando marca um gol assim, pressionando, roubando a bola e marcando o gol na sequência. Então acho que o Brasil precisa entender um pouco como vai pressionar, e talvez o Ronald Araújo seja ali a alternativa do Brasil para tentar ganhar a bola perto do gol adversário. E eu acho que uma outra coisa que o Brasil precisa decidir, ou se decidir, precisa calibrar melhor, é esse mapinha aqui. Se você olhar isso aqui, isso é um número de passes longos que o Brasil fez contra a Colômbia. É um número muito grande e o Brasil acertou só metade deles. Então eu acho que o Brasil ainda é um time que ainda está escolhendo muito como vai jogar, ainda não tem planos tão bem definidos, não só pelo técnico, mas dentro do campo com os jogadores, porque ainda é muito começo de um trabalho do Dorival. Então eu acho que se o Brasil quiser continuar fazendo passes longos, eu acho que ele pode até tentar fazer isso, ele precisa acertar mais esses passes, porque o Brasil acertou poucos passes nesse último jogo, ou então, se não está funcionando, o Brasil tem que diminuir a quantidade desses passes ou criar condições para isso. Então eu acho que o Brasil precisa calibrar melhor o jogo que ele vai fazer e estudar muito o que ele vai fazer contra o Uruguai. E se caso alguma coisa não funcionar, ele ter opções. Porque vai ser um jogo em que o Brasil não é favorito, ou pelo menos está em qualidades iguais, né, ou potencial de força parecido. Então o Brasil vai ter que saber entender qual posse de bola ele vai poder permitir para o Uruguai, saber os momentos certos de pressionar e saber os momentos certos de atacar, arrastar a marcação, como eu já falei, marcação individual. O Brasil vai ter que fazer um jogo muito bem pensado e estruturado. Claro que eu posso falar tudo isso, o jogo de repente em 10 minutos o Brasil arranca com uma jogada individual de um atacante do Brasil, o Uruguai faz um pênalti, tem um jogador a menos, o Brasil faz 1-0, o jogo vira outra história. Claro que isso pode acontecer, mas num cenário natural ou mais próximo do que acontece no jogo de futebol, eu acredito que o Brasil vai ter que pensar muito no plano de jogo que vai fazer e vai ter que executar muito bem esse plano de jogo. Porque o Uruguai é um time muito coletivo que sabe muito bem o que quer fazer. Então cabe ao Brasil ter uma noção muito boa do que ele vai fazer e tomar muito cuidado, porque o passe do De La Cruz é muito bom, então você vai ter que pressionar esse passe. O Uruguai é muito rápido em transição, então você vai ter que estar muito esperto para a transição. O Uruguai tem muita capacidade de trocar passes e jogadores com capacidade de agredir na marcação. Nunca no quesito de falta, mas no quesito de pressionar muito e asfixiar. Então o Brasil vai ter que saber sair jogando, coisa que o Brasil não soube fazer no último jogo. Saiu muito mal jogando contra a Colômbia, então o Brasil vai ter que aprender, ou pelo menos escolher uma outra alternativa de saída de bola contra o Uruguai, porque se jogar do mesmo jeito, a tendência é que o Uruguai domine o jogo. Então, assim, eu vejo um cenário bem complicado para o Brasil. O Brasil não é favorito. Acho que em competições internacionais o Brasil não é favorito num duelo desde o duelo contra a Alemanha. Né? Porque se você voltar no tempo, vamos voltar no tempo. O Brasil joga a última Copa e ele é eliminado pela Croácia. E ele era favorito contra a Croácia e todos os outros adversários. E o Brasil cai fora. Na última Copa América, quando o Brasil perde para a Argentina na final, o Brasil era o favorito, o Brasil estava jogando melhor e tinha uma eliminatória melhor. A Copa América que o Brasil ganha com o Tite, o Brasil também era o favorito e ganha, foi favorito em todos os jogos e ganhou. Depois você vai para a Copa do Mundo, o Brasil também era favorito em todos os jogos e perde da Bélgica. E voltando ainda, a gente vai chegando no ponto que o Brasil também é eliminado na outra Copa América, quando também era favorito. Então, acho que a última vez que o Brasil não era favorito num confronto de eliminatória de uma competição internacional foi contra a Alemanha no 7-1. Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser esse cenário dentro do campo. Mas o Brasil precisa jogar muito mais bola. Acho até que pode, mas hoje o Uruguai é favorito e jogando a bola que os times têm jogado, o Uruguai é o favorito para jogar na semifinal. E porque a tabela é desse jeito, ele pode pegar a Colômbia na semifinal e se o Brasil passar, pode pegar a Colômbia de novo. De qualquer forma, vamos ver como é que o Brasil evolui, como é que o Brasil se sai nesse jogo. O Brasil do Dorival, a gente ainda não sabe muito o que esse time vai virar, a gente espera que esse time, como brasileiro, evolua, mas não dá para ter certeza que isso vai acontecer, por mais que tenha bons jogadores, por mais que o Dorival tenha boas ideias, a gente precisa de um futebol mais rico, um time com mais estratégias, que saiba mais o que tem que fazer e consiga concluir melhor tudo isso dentro do jogo. Então é isso, esse foi o meu vídeo de hoje sobre Brasil e Uruguai, confronto que
quarta de final da Copa América. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo. Se você não gostou, pode dar um dislike também. Se você acha que o Brasil ainda é favorito, você pode dizer aí também o porquê que você acha. Se você acha que o Brasil vai ganhar ou não, você também pode dizer aí. E é isso, volto logo mais com mais um vídeo aqui sobre algum assunto que eu achar interessante ou com entrevistas que eu faço aqui no canal. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!